Senador, o ministro Paulo Guedes afirmou que na esteira da reforma da Previdência, o governo trabalha na reforma tributária, né? Ele até disse que o grande sonho desse propósito dele é deixar que o país seja um paraíso de rentistas para ser o de investidores e trabalhadores. Queria que o senhor eu queria que o senhor comentasse isso para o nosso ouvinte. Em princípio seria muito bem-vindo isso. Paulo Guedes tem uma coisa que eu normalmente reparo, que ele fala coisas interessantes em alguns momentos, mas na prática faz de forma atabalhoada e equivocada. Então, por exemplo, nessa questão dos investimentos da área de petróleo, gás, eletricidade, ele tem atacado, eu tenho dado um exemplo como Dom Quixote, atacando moinhos que não o agridem, né? Então, no caso do gás, quando ele faz essas condições para os estados privatizarem determinadas coisas, ou abrirem mão, ou determinadas diretrizes que terão que ser cumpridas, senão não vem ajuda, etc., é um elemento indutivo que nós vamos analisar, inclusive, se ele é constitucional ou não, né? A partir do momento que a receita da cessão onerosa e de outras receitas extraordinárias que o Estado brasileiro tem direito a receber, né, entrem no julgo federal, se pode ou não haver esse tipo de condicionamento para passar para um Estado ou outro, né, um em detrimento do outro. Mas, enfim, o direcionamento, por exemplo, para o gás, não é esse que ele está falando. Então, não é de deixar de ser rentistas, etc., etc. É o contrário. É de, segundo ele, quebrar monopólios da distribuição do gás nos estados, que na verdade não são monopólios comerciais, né, atingidos por méritos e sucesso comercial. São monopólios instituídos por emenda constitucional para que haja compensação de uma linha ruim por uma linha boa. Ou seja, você fornece gás, água ou eletricidade para um bairro rico que não tem inadimplência, que é relativamente plano, que é altamente lucrativo, e com um pedaço desse lucro daquela área lucrativa, você compensa linhas para ir abastecer de gás, de água, de eletricidade, de linha de ônibus, né, uma comunidade que não pode pagar tanto ou que tem menos interesse econômico. Esse é o intuito dos monopólios, chamados monopólios de escala, ou monopólios locais, como é o da Cosern, como é o da Potigás, como é o da Caern. Então, quando ataca essa estruturação de atendimento universal, eu não sei se isso está ajudando absolutamente esse clima de investimentos. Até porque algumas dessas empresas já têm investimento privado. Na Potigás, por exemplo, tem um grupo japonês, que é um dos maiores grupos do mundo, que é a Mitsui, que eu não sei se vai gostar muito de saber que o ministro da Fazenda está interessado em ir lá e quebrar e dar concessão para outros concorrerem com ela, perdendo essa lógica que eu expliquei. Então, algumas, por exemplo, venda de refinarias. Eu não sei se vender refinarias sem o comprometimento de que o novo entrante invista na sua expansão e aprimoramento é de fato induzimento ao investimento, ou se é simplesmente ele está falando uma coisa e fazendo outra. O que ele está fazendo? Caixa para o governo, para a gestão dele ter dinheiro e as demais à frente ficarem prejudicadas, como a Petrobras, que não tem mais os pés no mercado, porque vendeu refinarias, e a BR Distribuidora. Então, fazer mudanças desse tipo de venda de patrimônios ou de quebra de empresas integradas ou de monopólios, talvez traga dinheiro a curto prazo, para salvar a pele agora. Mas talvez seja estruturalmente muito ruim para o futuro do país. Senador, bem a propósito disso que o senhor está dizendo aí, essa consideração, ela teria algum peso no caso da consideração do governo do estado em relação àquelas propostas lá do Plano Mansueto? O senhor acha que, por exemplo, a Potiguás, o governo pode avaliar, e dentro desse raciocínio que o senhor deu aí, de que ela não faria muito sentido ser privatizada, ser vendida? Olha, Marcelo, são duas coisas diferentes. A gente, quando interage com governos e tudo, pelo menos a nossa postura da governadora, a minha, a própria Zenaide, todo mundo, tem sido de não ser oposição por ser oposição, não bater por bater. Entendi. A gente sempre tem interagido com os ministros todos, e você vê aí exemplos como o ministro Canuto, que já vê o Estado, que trabalha com os recursos hídricos, né, com o PISF, né, o São Francisco e tal, adutoras. Você vê o ministro Tarcísio da Infraestrutura, que tem o DENIT, que tem tudo isso. Enfim, a gente tem interagido com a Ciência e Tecnologia, o astronauta Marcos Pontes, que a gente interage muito bem, que tem a ver com as universidades, com investimento em inovação,
né? Fora alguns antiministros, né? O ministro de Educação, que é mais complicado, o ministro do Meio Ambiente e tal. Relações Exteriores. Relações Exteriores, são esses ministros que eu reputo como antiministros, né? Eles trabalham contra o patrimônio que eles estão administrando. Mas esses outros a gente tem trazido boas ideias, interagido. Quando eu digo que a gente não quer ser oposição, bater ou negar, ou se negar a fazer coisas simplesmente por se negar, quando vem a história da Potigás, existem alternativas a você fazer isso. Por exemplo, na Caerne, digamos que ele venha e diga assim: olha, estou aqui, eu quero, por ideologia, por princípio meu, para eu te ajudar, eu privatizo a Caerne. Aí eu posso voltar e dizer: vem cá, meu amigo, é o seguinte, eu estou entendendo que você quer ir lá para o lado do investimento privado, mas privatizar não é a única forma de fazer isso. Eu posso abrir o capital, fazer chamada de capital privado, abrir linhas específicas para fazer investimentos em áreas que tenham economicidade razoável, que possam ser um sistema independente. Eu tenho várias alternativas para capitalizar a Caerne com investimento privado e o investimento privado ter a sua remuneração condigna. Na Potigás, a mesma coisa. Se eu não tiver interesse estratégico em vender a minha participação, eu estou falando como Estado, né, eu posso contrapropor, né? E a gente tem inteligência, essa é a diferença, a gente tem que ter inteligência do outro lado também, para o embate, não para o combate, para o embate de ideias e de propostas com o governo federal. Nós temos tanta inteligência no governo do Estado hoje, com o Roberto na Caerne, com o Aldemir no planejamento, nós nas bancadas do Estado e a própria governadora, quanto o governo federal tem no seu time. Então são times de igual para igual. E eu posso contrapropor na Potigás, por exemplo, que a gente abra a mão das decisões unânimes, que tem que ser consensuais hoje, investimento privado, Petrobras e governo tem que aquecer os três juntos sempre para fazer qualquer investimento. Eu posso abrir mão dessa espécie de golden share em prol de um investimento maior em expansão da parte privada, sem necessariamente me desfazer de uma participação que hoje é muito pequena também. Não faz diferença, mas é estrategicamente importante para o Estado estar lá dentro. Senador, a gente já está com a hora avançada, eu tenho só uma última pergunta para fazer para o senhor. Não deu nem tempo de eu falar da LDO, porque o mais exatamente, era exatamente sobre isso que eu queria perguntar para o senhor.